Antes de começar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo esse vídeo? E aproveita e diz qual foi o pedido mais inesperado que sua esposa já te fez na hora da intimidade. Essa pergunta pode parecer estranha, mas ela revela algo que poucos homens percebem. O que a mulher diz na cama nunca é só sobre sexo, é sobre o que ela precisa emocionalmente. E é sobre isso que vamos falar agora. Eu sou a doutora Lívia Moura, sexóloga com 15 anos de experiência ouvindo histórias que começam com um toque, mas revelam um universo inteiro de carência, frustração e desejo oculto. E hoje quero te contar algo que nenhum médico costuma dizer, mas toda mulher madura sente. Quando essa esposa pede algo diferente na cama, ela não está pedindo novidade, ela está pedindo presença. Pode ser que ela diga: "Hoje me abraça primeiro", ou "Pode apagar a luz", ou ainda "Faz mais devagar hoje", ou até mesmo "Hoje eu só quero sentir, não falar nada". E o que a maioria dos homens faz? Interpreta como frescura, como fase, como mudança hormonal. Mas eu vou te mostrar a partir de agora que cada pedido sussurrado por uma mulher na cama é um espelho do que está faltando no relacionamento. Não é sobre a posição, nem sobre o ritmo. É sobre como o corpo dela foi tratado durante os dias que antecederam esse momento. E quando ela pede algo diferente, o corpo dela está gritando silenciosamente por algo que você talvez tenha deixado de entregar, sem perceber. Quero te contar o caso da Rosa, 64 anos, casada com o Edson há 37. Rosa chegou ao meu consultório muito tímida. Disse que amava o marido, que ele era bom, carinhoso, mas que ela já não sentia mais vontade de se deitar com ele. E quando sentia, pedia que ele ficasse em silêncio. Quando perguntei por quê, ela respondeu: porque quando ele fala, ele quebra a magia. Ele só pensa nele. Mas se ele fica quieto, eu ainda consigo me imaginar sendo tocada por alguém que me enxerga. Você entendeu o que ela disse? Ela não queria silêncio por causa do barulho. Ela queria silêncio porque era a única forma de manter viva a ilusão de que ainda havia conexão. O pedido dela na cama era um pedido de socorro. Mas Edson, como muitos homens, achava que ela estava em fase estranha. E seguiu fazendo tudo igual. Rosa foi se calando. O corpo dela foi se fechando. Até que um dia, o toque já não fazia mais sentido. Mas poderia ter sido diferente, se ele tivesse escutado o que o pedido dela realmente significava. E você? Será que já ignorou algum pedido da sua esposa achando que era bobagem? Talvez ela tenha pedido para ir mais devagar, ou para você não apagar a luz tão cedo, ou para não começar do jeito de sempre, ou para conversar antes. Esses pedidos não são exigências físicas, são pedidos emocionais disfarçados, e cada um deles carrega um sinal claro do que o corpo dela está tentando te dizer, com medo de falar em voz alta. Quando a esposa pede para ser abraçada antes, por exemplo, é porque ela está carente de afeto e o corpo dela ainda não está pronto para o toque direto. Ela quer ser acolhida antes de ser desejada. Quando ela pede para apagar a luz, pode ser vergonha do corpo, mas na maioria das vezes é porque ela sente que está sendo observada como um objeto e não sentida como uma presença. Quando ela diz que quer silêncio, é porque talvez ela precise de um espaço interno para se reconectar consigo mesma e não quer que suas palavras quebrem o pouco de entrega emocional que ela ainda consegue acessar. E quando ela pede diferente, é porque tudo o que está igual já está machucando. A mulher madura não quer mais ser surpreendida com flores ou viagens. Ela quer ser surpreendida por um toque com verdade, por uma escuta que venha sem pressa, por um gesto que diga: "Eu ainda te desejo", mas sem te exigir nada. E se você começar a prestar atenção no tipo de pedido que ela faz na cama, vai perceber que ela está te oferecendo um mapa de retorno à conexão verdadeira. É como se ela dissesse: "Eu ainda estou aqui, mas estou me afastando,
E se você não entender isso agora, talvez eu não peça mais nada na próxima vez. Talvez eu só me cale. E aí vai ser mais difícil voltar. No próximo bloco, vou te mostrar os três principais pedidos que as mulheres maduras fazem na hora da intimidade. E o que cada um realmente quer dizer. Não é sobre sexo, é sobre alma. E quem entende isso toca um corpo como se estivesse orando com as mãos. Além disso, vou revelar o caso de um paciente que ignorou um pedido sutil da esposa e pagou um preço silencioso e profundo por isso. Mas também vou te mostrar como ele conseguiu reverter essa dor, com um único gesto que mudou tudo. Nem todo pedido feito por uma mulher na cama tem a ver com prazer físico. Alguns são gritos de socorro emocionais, disfarçados de preferência íntima. Outros são tentativas de reconectar aquilo que o silêncio diário tem destruído há anos. E é aqui que muitos maridos erram, porque escutam com o corpo, mas não com o coração. Reagem ao som, mas ignoram o significado. A seguir, vou te mostrar os três pedidos mais comuns que as mulheres maduras fazem durante a intimidade. E vou te mostrar o que cada um deles está tentando te dizer, além das palavras. 1. Vai com calma hoje. Esse pedido pode soar como apenas uma escolha de ritmo, mas para a maioria das mulheres ele é um pedido para desacelerar o mundo, porque talvez ela esteja sobrecarregada emocionalmente. O corpo dela esteja tenso e desconectado. Ela esteja ali por carinho, mas ainda não conectada o suficiente para se entregar. Quando a mulher pede calma, ela está dizendo que ainda não entrou no momento. Ela está no meio do dia, da preocupação, da rotina, do turbilhão mental que não se desliga com um beijo. E se você for sensível o bastante para obedecer esse pedido com gentileza, ela vai começar a confiar de novo. Porque o que ela está testando não é só sua paciência, é sua capacidade de respeitar o tempo do corpo dela. Você pode até não perceber, mas esse pedido é um voto de esperança. É como se ela dissesse: se você me der tempo, talvez eu consiga voltar. 2. Apagar a luz? Muitos homens interpretam esse pedido como insegurança estética, mas a maioria das vezes não tem nada a ver com isso. Esse pedido carrega o seguinte significado: me deixe sentir sem precisar ser observada. A mulher madura já entendeu que o corpo dela mudou, mas o maior medo não é da aparência, é de ser avaliada, mesmo que inconscientemente. Ela quer um espaço onde possa ser sentida, não julgada, onde a entrega venha da alma, não da performance. Quando ela pede para apagar a luz, ela não está te afastando. Ela está tentando criar um espaço de intimidade onde possa abaixar a guarda. Muitas mulheres me dizem em consultório: com a luz apagada, eu me solto mais, porque não preciso sustentar o personagem. Ou seja, esse pedido é um convite. Me deixa ser eu mesma, me deixa esquecer o mundo, me deixa apenas existir entre seus braços, sem luz, sem pose, sem medo. Se você entender isso, vai perceber que o corpo dela vai começar a responder, porque a segurança emocional desbloqueia o prazer físico. 3. Hoje não, tudo bem? Esse talvez seja o mais delicado e também o mais mal interpretado. A maioria dos homens ouve esse não como rejeição, mas muitas vezes ele é um teste de amor. A mulher que tem coragem de dizer não hoje está vendo se você ama o suficiente para não insistir, para não cobrar, para não se afastar com mágoa. Ela está dizendo: hoje meu corpo não pode, mas se você ficar, se você respeitar, amanhã eu talvez consiga. Esse pedido, se acolhido com maturidade, se transforma em ponte. Se for ignorado ou rebatido com raiva, vira muralha. Eu lembro do caso de Daniel, 69 anos, casado com Lúcia. Ela havia passado por um período difícil, menopausa, perda de apetite sexual, questões emocionais não resolvidas. Daniel dizia que entendia, mas sempre deixava claro, com olhares ou silêncio, que estava frustrado. Lúcia se fechou, e um dia, em consulta, ela disse: Doutor,
O problema não é o corpo, é que eu já não me sinto segura para ser frágil com ele. Porque toda vez que digo não, ele se afasta como se eu fosse culpada por não querer. Foi aí que Daniel entendeu. O não dela era um pedido de amor. E quando ele passou a respeitar esse não com afeto e acolhimento, sem cobrança velada, o corpo dela começou a voltar, o olhar também. E o desejo, que ele achava morto, só estava hibernando por falta de proteção. Esses 3 pedidos são janelas, mas também são convites. A mulher que ainda te pede algo na cama, ainda confia em você. Ela está te dizendo: eu ainda estou aqui, mas estou cansada de ser invisível. Se você escutar o que meu corpo diz, sem exigir, talvez ele volte a confiar. E é por isso que eu digo: a esposa que te pede algo na cama está te entregando uma chave, mas você só vai conseguir usá-la se escutar com o coração e não com o ego. No próximo bloco, eu vou te mostrar como responder a esses pedidos com gestos concretos. Vou te ensinar o que fazer quando ela disser hoje não, para que isso não vire nunca mais. E também vou revelar o gesto emocional mais poderoso que um marido pode fazer quando a esposa pede algo incomum na intimidade. E como isso pode reverter anos de distância. Você não vai querer perder o que vem a seguir, porque é nesse próximo passo que o toque volta, sem você precisar pedir. Toda mulher que ainda faz um pedido na hora do toque está dizendo: eu ainda estou aqui, mas preciso de algo diferente. E o que ela precisa não é técnica nova, posição diferente ou palavras ensaiadas. O que ela precisa é de uma resposta emocional compatível com o pedido que ela fez. É isso que vai mostrar a ela que você escutou de verdade e que seu amor ainda está disponível, mesmo quando o corpo dela ainda não está pronto. Hoje, vou te mostrar como responder a cada um dos 3 pedidos mais comuns com um gesto silencioso, mas poderoso. Você não vai precisar falar nada, porque nesse estágio, o corpo escuta mais do que a boca. Quando ela pede, vai com calma hoje. A resposta não está apenas em ir mais devagar, está em mudar completamente o foco do encontro. O que você pode fazer? Deite com ela sem intenção sexual. Pegue nas mãos dela e apenas acaricie, como se estivesse reaprendendo o território sagrado da pele. Respire junto com ela, no mesmo ritmo. Sinta o compasso do corpo dela e entre nesse tempo emocional. E, acima de tudo, não vá além. Se você respeitar o limite, o corpo dela vai confiar. E no dia seguinte, talvez ela mesma te procure. O segredo é: vá com calma, não só no corpo, mas na expectativa. Porque o corpo da mulher madura responde melhor ao toque que não exige. Quando ela pede, apaga a luz, a sua resposta não deve ser: ah, por quê? Tá linda. Nem. Mas assim não tem graça. A resposta mais poderosa é obedecer com carinho e aumentar o afeto no escuro. No escuro, use as palavras que iluminam. Gosto de te sentir assim. Você tem um cheiro que me acalma. Sinto tua pele como se fosse a primeira vez. Essas frases não falam de aparência, falam de presença, de memória, de afeto. No escuro, a mulher escuta com o coração. E é ali que ela começa a se soltar. O toque no escuro é como um mergulho no simbólico, sem distrações, sem julgamento, só sensações puras, e isso, para uma mulher madura, vale mais do que qualquer elogio ensaiado. Quando ela diz: hoje não, tudo bem, esse é o teste final. É nesse momento que muitos homens perdem a chance de mostrar o tipo de amor que reconstrói pontes. A resposta ideal não é fingir que não doeu, nem se afastar com mágoa, muito menos se calar e deixar o clima pesado. A resposta verdadeira é um gesto simples: ficar com ela. Pode ser deitar ao lado, abraçá-la de conchinha, segurar a mão, sem esperar nada. Pode ser dizer: tudo bem, hoje é só sobre te fazer dormir em paz, e então cumprir isso com serenidade. Esse tipo de resposta envia um recado para o coração dela.
Você não precisa me dar prazer para eu te dar presença. E essa frase abre mais portas que qualquer técnica. Porque o que toda mulher quer, depois de anos de cobrança, rotina, frustração, é saber que ela ainda é amada, mesmo quando não entrega nada. É isso que reacende o desejo. O corpo feminino se apaixona quando se sente seguro. E essa segurança nasce quando o homem prova que permanece, mesmo no não. Vou te contar o caso da Marlene, 65 anos, e do Celso, 71. Durante 2 anos, Marlene se esquivava da intimidade. Sempre dizia que estava cansada, com dor de cabeça, indisposta. Celso se frustrava, mas insistia, ou se afastava com raiva. Até que, em uma sessão comigo, ele escutou de verdade. Voltou para casa e, naquela noite, quando ela disse: "Hoje não, tudo bem?", ele respondeu: "Tudo bem. Hoje eu só quero dormir com você no meu abraço." E fez exatamente isso, sem cobrança, sem segundas intenções. Ela dormiu nos braços dele como há anos não fazia. No dia seguinte, ela chorou e disse: "Pela primeira vez em muito tempo me senti segura ao seu lado." Aquela noite não teve sexo, mas foi a noite que salvou o casamento, porque foi ali que ela parou de se proteger e voltou a confiar. A mulher que pede algo diferente na cama está dizendo: "Cuida de mim desse jeito hoje, porque desse jeito eu consigo voltar a me entregar." E a sua resposta pode curar algo que está doendo dentro dela há muito tempo, ou pode reforçar uma ferida que você nem sabia que causava. A escolha é sua. Você pode continuar exigindo prazer imediato, ou pode começar a construir o desejo verdadeiro, aquele que nasce de quem ama até quando não recebe nada em troca. No próximo bloco, vou te mostrar o que acontece quando o homem responde certo a esses pedidos por tempo suficiente. Você vai entender como o desejo feminino amadurece e se transforma, e por que isso pode levar a uma entrega ainda mais intensa do que quando vocês eram jovens. E vou revelar a história de um casal que voltou a ter prazer aos 72 anos, com mais profundidade e conexão do que nunca tiveram antes. O corpo da mulher madura não responde mais como antes. E isso, longe de ser um problema, é uma bênção disfarçada, porque o que antes se entregava rápido, agora se revela devagar. E o prazer, que antes era movimento, agora é presença, agora é profundidade, agora é confiança. E essa confiança, quando construída com gestos consistentes, abre o corpo da mulher como um jardim que floresce depois de muita seca. Sim, o corpo muda, mas quando bem cuidado, ele responde com mais entrega do que antes. Hoje eu quero te mostrar o que acontece quando o homem aprende a ouvir, respeitar e permanecer. E como o desejo volta com mais verdade, mais calor e mais emoção do que quando vocês eram jovens. O desejo feminino na maturidade, lento, profundo e real. Na juventude, o desejo da mulher muitas vezes vem antes do afeto. É biológico, impulsivo, cheio de química. Mas depois dos 50, 60, 70, o desejo só aparece quando a alma é tocada primeiro. Isso assusta muitos homens, mas encanta aqueles que compreendem a beleza disso, porque o corpo maduro não finge mais. Ele só se abre quando sente segurança, e quando se abre, entrega um prazer que vem de dentro e não só da pele. Esse prazer é mais intenso, mais silencioso, mais sagrado, e ele acontece quando o homem deixa de tocar por instinto e começa a tocar com reverência. O retorno do desejo. A história de Paulo e Vera Paulo, 72 anos. Vera, 69. Casados há 42 anos. Última relação íntima havia sido há mais de 2 anos. Segundo Paulo, ela não sentia mais vontade. Ele dizia: "Dr. Nos, tentei de tudo. Flores, massagens, jantar romântico. Nada funcionou. Mas quando começamos o processo, eu pedi uma única coisa: pare de tentar seduzi-la. Comece a cuidar dela sem esperar retorno." Paulo passou 2 semanas apenas observando.
Começou a reparar no que ela gostava de assistir, no jeito que ela dobrava as roupas, no cheiro do cabelo dela depois do banho. Um dia, ele disse a Vera: Gosto tanto do seu cheiro depois do banho. Me faz lembrar de quando você me deixava nervoso só de passar por mim. Ela sorriu. Pela primeira vez em meses. Não teve beijo naquela noite. Mas ali começou o retorno. Nos dias seguintes, ele passou a deitar ao lado dela sem pressa. Segurava sua mão. Lia em voz alta para ela antes de dormir. Na terceira semana, Vera encostou-se no rosto no peito dele e disse: Você voltou a me ver, e eu voltei a me sentir mulher. Na semana seguinte, eles voltaram a se tocar, e Vera chorou durante a relação, não de dor, mas porque, como ela mesma disse depois, pela primeira vez na vida, meu corpo inteiro estava presente. Paulo também chorou. Disse que foi o momento mais íntimo da vida deles, mais do que a lua de mel, mais do que os primeiros anos. Por quê? Porque ali havia confiança, aceitação, presença e silêncio, respeitado. O corpo feminino madura, quando a alma é tocada. Toda mulher madura que volta a sentir prazer tem uma coisa em comum: ela foi tocada com verdade, e o corpo dela respondeu porque não foi pressionado. É assim que funciona. Quando o homem permanece, o medo dela diminui. Quando o homem escuta, o corpo dela relaxa. Quando o homem respeita, o desejo volta. E quando o homem não desiste, ela reabre o coração. Esse ciclo não pode ser apressado, mas pode ser iniciado com um simples gesto. Não vá embora quando ela disser: Hoje não. Fique. Mesmo que seja só para dormir com ela nos braços. Mesmo que seja só para escutar sua respiração. Mesmo que seja só para lembrar que, mesmo sem sexo, ela ainda é o amor da sua vida. Esse tipo de cuidado cura feridas que você nem sabe que ela tem. E quando ela começa a se sentir segura, o corpo dela deixa de se proteger e começa a se entregar. E é por isso que eu digo: se a sua esposa te pedir algo na cama, seja o que for, responda com a alma, porque ela não está pedindo só aquele gesto. Ela está dizendo: me prova que eu ainda sou vista, me prova que eu ainda sou sentida, me prova que você não desistiu de me tocar com amor. E se você responder com verdade, o corpo dela vai responder com desejo. No próximo bloco, vou te guiar até o encerramento emocional deste vídeo. Será a convocação final, onde vou te lembrar que o prazer verdadeiro não vem da performance, mas da presença. E vou te dar a frase de ativação para escrever nos comentários, aquela que conecta todos os homens que ainda acreditam que amor maduro também pode ser quente, profundo e eterno. Não existe milagre maior do que o reencontro entre dois corpos que se amaram e estavam apenas adormecidos pelo tempo. Muitos acreditam que depois de certa idade o prazer diminui, mas a verdade é outra: o prazer amadurece. E como tudo o que amadurece, ele se torna mais exigente. Não exige técnica, mas exige verdade, exige presença, exige um toque que vem de alguém que ainda olha com alma e não com pressa. Se a sua esposa te pediu algo na cama, seja o que for, é porque ela ainda confia em você para isso. Ela ainda acredita que existe ali um homem capaz de tocar sem invadir, de olhar sem julgar, de amar sem cobrar. E esse homem pode ser você, mesmo que já tenha errado, mesmo que já tenha se afastado, mesmo que já tenha perdido noites, palavras, oportunidades. Porque a mulher que ainda faz um pedido, ainda deseja ser tocada com cuidado. Ela só quer saber se você é capaz de escutar com o corpo, com o silêncio, com o tempo certo. Talvez você ache que já está tarde, mas o prazer verdadeiro nunca chega cedo demais, nem tarde demais. Ele chega quando o toque deixa de ser pressa e se torna oração, quando o beijo deixa de ser desejo egoísta e se torna presença grata, quando o corpo deixa de ser obrigação e volta a ser lar. E a mulher que volta-se a confiar ama com mais entrega do que jamais imaginou.
porque agora ela ama com maturidade, ama com calma, ama com consciência, ama com o corpo inteiro. Agora eu quero te convidar para fazer parte de um movimento silencioso, mas poderoso, o dos homens que decidiram amar com presença. Homens que entenderam que o prazer não se força, se cultiva. Homens que decidiram permanecer, mesmo quando ouviram hoje não. Homens que aprenderam a escutar o que o corpo dela não sabia mais dizer em palavras. E se você é um desses homens, eu quero que escreva agora nos comentários a seguinte frase: eu sou o homem que escuta o corpo dela com amor. Essa será, Ruino, a sua frase de ativação. Ela não é para mim, é para você. É o seu lembrete, o seu compromisso, o seu marco de transformação. Porque quando você escreve isso, você não está só declarando uma intenção, você está abrindo a porta para uma nova forma de amar, mais madura, mais humana, mais profunda. E se esse vídeo te tocou, se você se enxergou em algum ponto dessa história, se você lembrou da sua esposa, do seu passado, dos pedidos que ela já fez e você não escutou como deveria, compartilhe todo esse vídeo com um amigo, com um grupo, com alguém que também precisa entender o que a esposa está tentando dizer sem palavras. Porque enquanto muitos falam de prazer como se fosse técnica, aqui a gente fala de prazer como se fosse compromisso emocional. E isso, só quem ama de verdade entende. Assinado, doutora Lívia Moura, sexóloga. 15 anos de experiência em relacionamentos e intimidade na maturidade.